E vem conferir a crítica do filme A Freira 2. E chegou nos cinemas o filme A Freira 2, mais novo filme do universo de Invocação do Mal. E eu achei que esse filme tinha um potencial de ser bom, não por causa do primeiro filme e nem por causa dos spin-offs de Invocação do Mal, que a maioria, quase todos, são muito ruins. Os Annabelles eu não gosto de quase nenhum, só um eu gosto, e o primeiro A Freira eu também acho bem ruim. Mas eu gosto muito da personagem da Valak, eu acho que visualmente ela é uma personagem que chama muita atenção. A Valak, pra quem não sabe, é a Freira. A Freira chama muita atenção visualmente, desde a primeira vez que ela apareceu em Invocação do Mal 2. E por causa disso, eu pensei, com um bom elenco que eles têm em mão, principalmente porque eu gosto bastante da atriz Taissa Farmiga, também tem a Stormy Rage, que eu também gosto bastante, eu pensei, eu acho que eles podem entregar um bom filme aqui. Eu acho que eles podem entregar um filme bom de terror com bons atores. Mas infelizmente, esse filme é tão ruim quanto o primeiro A Freira, e eu vou explicar o porquê. Primeiro que eles tentaram ser ousados aqui, tentaram mudar a fórmula Invocação do Mal. E o que é a fórmula Invocação do Mal? É você apresentar um cenário, construir aquele cenário, desenvolver aquele negócio para poder criar uma ambientação, para quando o filme for desenvolvendo, você também ir criando uma relação com aquilo. Então aquilo vira algo muito mais vivo, vira algo muito mais real. Pode ver que os Invocação do Mal e o Annabelle usam muito esse recurso, que seria essa ideia de, vamos pegar, até o primeiro A Freira também usa isso, que seria essa ideia de, vamos pegar um cenário, criar ele, construir ele. Aqui fizeram algo diferente, colocaram o orfanato como algo físico realmente, mas a partir da Taissa Farmiga, a irmã Irene, que é a personagem dela, ela anda muito pelo mundo tentando descobrir o que aconteceu. Afinal, a Freira está matando padres ao longo de todo o mundo, então ela tem que saber o que está acontecendo e qual que é a ligação da morte de um padre com o outro, o que ela está atrás, o que a Freira está atrás. Bom, essa escolha é ousada e diferente para a franquia. E o ousado não é ruim. Na verdade, é muito legal se bem feito. Aqui não foi bem feito. Por quê? Porque a parte do orfanato, ela não criou realmente uma atmosfera para aquele lugar. E isso fez muita falta no terceiro ato. Quando você vai andando com o filme e você precisa que o lugar tenha vida, que o lugar tenha realmente você sinta aquele lugar vivo, você não sente aquilo. Porque parece que aquele orfanato daquelas mulheres, aquelas meninas que querem virar freira, você parece que existem três cômodos ali. Então aquilo parece que não é um lugar vivo, como os outros lugares faziam. E isso me incomoda bastante e enfraquece muito o lugar, a dinâmica do lugar. Uma coisa que eles fazem bem aqui é que os personagens secundários novos, como a Sophie, ela consegue ser interessante. É um personagem que é legal de acompanhar pela inocência da personagem. Então a partir daí você cria uma ligação um pouco maior. Mas o orfanato em si, a parte onde não cria essa ligação total, e isso faz com que perca o impacto. A outra coisa é colocar a personagem da irmã Irene para ir andando pelo mundo, principalmente na França, ela anda muito por vários lugares da França. Eu achei uma ideia interessante, mas a parte de investigação, de ir mais a fundo, eu acho que eles não trabalharam bem isso em roteiro. Não trabalharam isso de uma forma que realmente pudesse trazer o máximo que esse potencial tinha. Eles tentaram construir essa ideia de vamos colocar mais dentro da igreja, pegar uma história da Bíblia, por exemplo, e colocar dentro do filme. Tudo bem, muitos filmes fazem isso, pegam uma história que existe, um conto, e a partir daí fazem com que vire um filme de terror. Isso tudo bem, só que a parte como ela investiga, eu não achei tão bom. Eu achei que o roteiro poderia trabalhar melhor essa parte, criar uma tensão e um medo maior em cima disso, algo que não funciona tão bem. E aí entra algumas conveniências de roteiro que eu não gosto muito. Mas mesmo assim, eu acho que eles não trabalham bem essa ideia do mistério que eles estavam planejando fazer com a investigação da irmã Irene. E a partir daí entra o outro problema, que seria, eles usam muitos recursos aqui que eu não gosto. Esse diretor pegou vários recursos, eu acho que ele não soube explorar bem eles. Um exemplo seria a ideia das visões. Desde o primeiro filme, a irmã Irene tem algumas visões que ela consegue seguir e ver a história a partir daqui. Aqui eles usam em um momento específico, não voltam mais para aquela ideia, só para tentar explicar algo que eles não conseguiram explicar no roteiro em si. Então isso já não me agrada. E tem vários momentos assim. Também querem criar uma história para a personagem da Stormy Rage, que seria a ideia de ela vai conhecer a fé ao longo do filme. Ela conhece como uma personagem sem fé, e ao longo do filme ela vai acontecendo coisas que ela não consegue explicar, e ela vai ganhando fé. Bom, essa ideia é muito boa. Assim como o primeiro filme da Freira tinha ideias muito boas, conceitos muito bons, como por exemplo, a irmã Irene voltar para essa ideia de ela tem que voltar a ter ela nunca perdeu a fé em Deus, e cada vez que ela tem uma nova aventura, ela ter mais
essas ideias, criar um vínculo maior depois de tudo que ela passou. É meio que a ideia do padre do primeiro filme, a Storm Reid ser aquela personagem que ela não acredita tanto em Deus, então ela vai ao longo do filme aprendendo que ele existe. Isso são ideias boas, que podem ser bem trabalhadas, a fé das pessoas bem trabalhada, mas é nenhuma discussão bem trabalhada, tudo é muito raso aqui. E aí entra em outro ponto do filme, que seria a ideia do terror. Porque beleza, muita gente pode falar assim, eu entendi o que você tá falando, não é tão incrível o filme, tem muitos problemas, mas eu vou entrar na sala de cinema querendo tomar susto, ficar com medo, assim como os Invocação do Mal fez comigo. E se você espera isso, você vai sair decepcionado. Porque pra mim, esse é um das franquias como um todo, um dos piores filmes em relação a terror em todos os sentidos. Por que eu falo que é em todos os sentidos? Porque primeiro, eles não conseguem utilizar bem a personagem da Freira. A Freira, ela é muito mal utilizada aqui. Usam ela um pouco, e quando usam de uma forma mal feita. Tem duas cenas que eu gostei bastante, mais pela referência à Invocação do Mal 2. Mas a cena em si não funciona bem. E aí entra o outro problema que é o uso excessivo do CGI. O primeiro, a Freira, apesar de ser um filme muito ruim, eles ainda tentavam, ao longo do filme, usar bastante efeito prático, usar bastante a ideia da câmera passar e voltar, usar a ideia de quem é a Freira. Então aquilo ajudava bastante. Aqui, isso não funciona. Usam muito CGI exagerado, e isso fica visível no filme. O filme sofre muito com isso, fazendo com que o terror não funcione, o medo não funcione e o diretor não seja bom pro terror, porque em nenhuma cena ele constrói bem a cena para você tomar um susto e um medo. As cenas ou são jump scares completamente previsíveis, que você vai matar antes dele acontecer, porque ele corta o som muito antes, porque ele faz a câmera não ficar com aquela movimentação boa que, por exemplo, o James Wan tem na sua franquia. Então a partir daí o terror não funciona de maneira nenhuma. O filme não dá medo, o filme não dá susto, a ambientação não funciona, que foi o que eu falei no começo do vídeo, e o diretor não é bom nesse tipo de... nesse filme, pelo menos, ele não foi bem. Porque ele não consegue fazer com que o terror funcione. Sem contar que ele usa tanto o terror com outros personagens, sem ser a Valak, que seria um bode que aparece, ou o Maurice, que faz com que o filme, ele perca o impacto, porque toda hora ele quer te assustar, toda hora ele quer dar um medo, então você vai ficando mais preparado, mais pronto pro que vai acontecer. Então aí acaba ficando mais previsível ainda. E a escolha de colocar o Maurice como vilão do filme não é uma escolha ruim, mas ele perde muito impacto porque ele é um humano normal correndo atrás das pessoas. Então isso também perde muito impacto. O filme ainda tem algumas coisas interessantes que eu falei, no ponto de como eles exploram os personagens, em alguns pontos, dão mais camada para o personagem que existia desde o primeiro filme. Também colocam alguns pontos interessantes em relação a tentar colocar mais dentro de coisas da igreja, que eu acho interessante, brincam com a ideia do Vaticano, mas eu acho que é muito pouco para um filme que tinha um potencial de ser muito melhor do que ele foi. Concluindo, a Freira 2 tinha um potencial para trazer algo melhor para essa franquia, mas ele cai nos mesmos erros que o primeiro filme tem. Ele até consegue explorar um pouco mais os personagens, tentar trazer algumas coisas novas pra franquia, mas o principal eles nunca conseguem acertar. Parece que se não é o James Wan, as pessoas não conseguem trabalhar bem nada na franquia Invocação do Mal. A Freira 2 não trabalha bem os personagens, o terror, o universo, a ambientação. Parece que esse filme, ele viu tudo que o primeiro filme fez de errado e quis repetir, porque ele é do mesmo nível. E por isso que eu fecho o filme A Freira 2 com uma nota 2 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme A Freira 2? Você prefere o primeiro ou esse? Ou você acha que nenhum desses presta? Comenta aqui embaixo. Também deixa qual nota você daria pro filme. E eu volto no próximo vídeo.